Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído pelo espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, 10º domingo do tempo comum, dia 9 de junho, esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler, um texto que dá para a gente tirar aqui, daria para a gente tirar uma meditação muito grande aqui, um texto muito rico, que tem muitas coisas para a gente falar. Eu gostaria de pegar apenas 2 pontos, para que a gente possa tirar todo o suco espiritual que esse texto traz para cada um de nós. Primeiro, eu gostaria de falar da dureza de coração, da impenitência. Jesus diz que todos os pecados serão perdoados, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse pecado, ele não será perdoado nem nesta vida e nem na outra. O texto de São Marcos não diz isso, mas se a gente for ler nos sinóticos, seja em Lucas ou em Mateus, nós vamos ver que diz exatamente isso. Que esse pecado é um pecado, como diz aqui, um pecado eterno. E isso aqui é muito sério, porque, ora, se Deus pode perdoar todos os pecados, se Deus perdoa todos os pecados, como é que existe um pecado que Deus não pode perdoar? Então, em que consiste esse pecado? Em que consiste esse pecado contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Ora, o pecado contra o Espírito Santo é exatamente a dureza, a impenitência final do nosso coração diante do grande amor de Deus que nos cerca o tempo todo. Então significa dizer que, claro, por que Deus não pode perdoar? Porque Deus ele não é onipotente? Por que Deus então não pode perdoar? Não é que Deus não possa perdoar e que Deus não queira perdoar, porque Deus pode perdoar todos os pecados. O problema do pecado contra o Espírito Santo é que, mesmo diante do poder de Deus, mesmo diante da gente ver curas, milagres e prodígios e a gente ter certeza que aquilo é a ação de Deus, mesmo assim, o nosso coração se mantém impassível, duro, com arrependimento final. E veja, isso aqui, tragicamente, isso acontece, meus irmãos. Isso acontece. Quantos são os casos? Eu já soube de muitos relatos de pessoas que, no último momento da vida, onde é dada a oportunidade, de se converter, de mudar de vida. Você quer um sacerdote?
pessoa está lá agonizando para morrer, né? Já está nas últimas, mais lá do que cá, não quero. Você se arrepende do que você fez? Nem um pouquinho. E morrem assim. E tem gente, inclusive, que diz que faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Não se arrepende. Essa é a dureza. Que Deus nos livre, que Deus nos livre o nosso coração disso, meus irmãos. Que Deus nos livre disso, porque isso é terrível, isso é trágico. Isso para nós é perder tudo. Então, gostaria muito de trabalhar isso. Essa insensibilidade, essa dureza do coração. E olha, existem muitas coisas que nos levam a ficarmos com o coração assim, empedernidos. Um coração duro, um coração fechado, um coração sensível à vida de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês. Que nós precisamos curar o nosso coração de toda a dureza, de toda a indiferença. Se já há uma indiferença com o nosso próximo, há uma indiferença hoje com o nosso próximo, assim, como se o outro fosse um lixo, né? Agora imagina com Deus. Imagina com Deus. E o segundo ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que Jesus aqui, ele está dizendo que ele vem antes mesmo que todas as coisas. Que todas as realidades. Jesus está dizendo aqui que ele vem antes da família, que ele vem antes do trabalho, que ele vem antes de qualquer outra realidade. Ele é o primeiro. Quando ele olha para o povo e ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E apontando para aqueles que fazem o quê? A vontade de Deus. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é aquele que está fazendo a vontade de Deus. E eu gostaria de pegar esse ponto e dizer, né? Falar um pouquinho da vontade de Deus. Como é difícil. Veja, qual é o cartão de visita de nosso Senhor para todo aquele que quer seguir Ele? Jesus diz duas coisas básicas que são muito difíceis de cumprir. Você quer me seguir? Tome a sua cruz cada dia e renuncie a si mesmo e siga-me. Ora, renunciar a nós mesmos não é outra coisa que senão fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos fazer isso, aquilo outro, até às vezes até coisas boas. Até coisas boas nós queremos fazer, mas aquilo muitas das vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Aquilo não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. E Deus que conhece todas as coisas, Ele sabendo que aquilo pode nos fazer mal, então Deus muitas das vezes, Ele nos tira de todas essas coisas. Ele nos aparta de todas essas coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos... Veja, Jesus disse certa vez no Evangelho: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade do Pai. Ah, meus irmãos, quando uma alma aqui nessa terra, quando uma pessoa aqui nessa terra, ela está unida e ela está com o propósito de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, quando nós temos a capacidade de morrer para nós mesmos, para que a vida de Deus habite em nós, para que a vontade de Deus se faça em minha vida, vamos lembrar Jesus no Horto das Oliveiras: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contanto não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando o anjo anuncia a Nossa Senhora, o anjo diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. A única coisa que Nossa Senhora pergunta é: como se fará isso? Já que eu não conheço homem algum, já que eu fiz voto de virgindade, como acontecerá isso? E depois que o anjo diz para ela, ela diz: fiat volutas tua, faça em mim a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Como a gente reza no Ângelus: e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O anjo de Deus anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ela diz: faça-se, fiat. O faça-se de Maria é um sim generoso. Não o projeto dela, mas é o projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida, meu irmão, minha irmã.
Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Deus tem um projeto de salvação. E se a gente tirar a dureza do nosso coração e a gente focar na vontade de Deus, Deus nos levará, a mim e a você, a caminhos, a lugares, a pessoas, a situações que jamais a gente poderia imaginar que a gente poderia viver tais situações. Tal é a vontade desse Deus para cada um de nós. Deus abençoe sua vida grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.